Olá pessoal, hoje nós vamos falar aqui sobre a soldagem MIG. Nós vamos fazer as primeiras soldas para mostrar para vocês como é feita, tá? Só que eu queria explicar uma coisa. Quem acompanhou o nosso curso de MIG sem gás, com certeza viu que em momento algum eu estava preocupado ali com sujeira, oleosidade, zinco, coisa parecida. O que acontece? A MIG sem gás ela solda de boa em cima de zinco, em cima de um pouco de óleo, uma sujeirinha que tem ali, ela não tá nem aí, ferrugem, tá? Já a MIG com gás, ou seja, a MIG mesmo, de verdade, no caso, ela não aceita muito bem isso. Quem viu aquele vídeo anterior, onde nós soldamos num tubo zincado, deve ter visto que a solda não fica com uma boa aparência, ela não fica legal, tá? O que acontece? A MIG, para soldar, ela precisa de material limpo, sem revestimento de zinco, de preferência sem a carepa de laminação. Quem não sabe o que é, nós podemos fazer um vídeo sobre isso. E sem ferrugem, sem óleo, sem sujeira, tá? Hoje nós vamos fazer um teste nessa chapa aqui. Observa que ela é uma chapa grossa, tá? E essa chapa, eu não estou preocupado com ela de fazer uma solda de acordo com essa espessura, tá? Eu só estou usando ela mesmo para mostrar como é feita a soldagem, sem preocupação com furar, sem nada. Ela é grossa, eu não vou soldar com uma corrente adequada para ela, vou soldar com uma corrente um pouco mais baixa, que eu quero mostrar a técnica de soldagem, tá? Mais para frente nós vamos fazer a mesma coisa em metalon, aí sim é mais fino. O que acontece? Essa chapa vocês já viram em vários vídeos, ela é uma chapa velha que tá aqui, grossa, tá? Tem 12 milímetros, se eu não me engano, e ela tá pura ferrugem. Se eu for tentar soldar aqui com a MIG sem gás, vai de boa, mas com a MIG eu vou obter uma solda bem porca, tá? Então eu não vou soldar em cima disso aqui, eu vou soldar em cima disso limpo, tá? Como é que eu peguei uma chapa velha e deixei assim? Usando uma esmerilhadeira e esse disco, ó, Strip It da Smart, tá? Num instantinho você pega uma placa dessa enferrujada que vocês viram e deixa assim, ó. Isso tá adequado para soldar. O outro lado que vocês viram, de maneira nenhuma com a MIG, tá? Então lembra, ó, o Strip It da Smart para fazer esse tipo de serviço, tá? Na chapa zincada, quando você vai tirar o zinco, eu já vi gente fazer isso com flap, com disco abrasivo, tá? E eu vou dizer, arranha tudo o material, afina o material. O ideal para tirar o zinco também é o strip disc. Ele tira com facilidade o zinco, tá? Tira até carepa de laminação em chapa não zincada e não estraga o material, beleza? Então vai tirar carepa, vai tirar o zinco, vai tirar ferrugem, strip disc, não flap, tá? O que eu quero explicar aqui, ó? Uma chapa limpa, tá? Eu coloquei ali 5 metros por minuto, 20.9 ampere, tá? Essa aqui é a Toshi 200S 4 em 1. Certeza alguém vai perguntar, todos os vídeos alguém pergunta. Já tô adiantando, é da Torque, tá? Ela tá no modo MIG com gás, no caso, né? Utilizando gás mix. Tô selecionado 1 milímetro. O arame aqui é um arame sólido de 1 milímetro, tá? A minha indutância está em 10, eu vou voltar ela para 0, deixar no normal da máquina, tá? E eu tô pronto para soldar, tô no modo sinérgico, tá? No meu modo sinérgico, vocês podem ver, ó. Quero mostrar uma coisa aqui, quer ver? Opa! No modo sinérgico, observa que ela me dá a regulagem do que eu quero, tá? Tipo assim, ó. Tô ali com o padrão dela, ó, tá? Eu diminuo o arame, desculpa, apertei sem querer o botão, não era para ter apertado. Eu diminuo o arame para 0.8, ela me diz que eu preciso de 12.4 metros por minuto, desculpa, 0.8 metros, ela me diz que é 12.4 volts, tá? À medida que eu aumento os meus metros de arame, ela também me aumenta a tensão proporcionalmente, isso é porque ela é sinérgica, tá? Só que assim, ó, tem situações em que eu quero, por exemplo, uma solda com um pouco mais ou um pouco menos de arame, ou um pouco mais, um pouco menos de penetração, tá? O que acontece? Ela tem uma opção que eu aperto aqui, ó, e eu consigo tirar, ó, tá vendo aqui? Até 1 volt da minha solda, ou acrescentar até 1 volt.
por padrão é 0, tá vendo? Ó. Pra que isso? Eu aumentando a tensão, eu vou estar aumentando a penetração do material. Eu diminuindo a tensão, eu estou diminuindo a penetração. Então, é um recurso do tipo assim, o ajuste fino. Tipo, ela me dá aquele padrão, né? Eu vou soldar, eu testei. Opa, sabe um pouco mais de penetração do que ela tá me dando. Eu vou lá e aumento. Ah, tá penetrando demais, eu vou lá e tiro um pouquinho. Entenderam? Não sei se todas as máquinas cinéticas têm isso. As que eu vi tem, tá? Então eu tô trabalhando no padrão dela. Indutância padrão, tensão padrão, 5 metros de arame. Pra quem nunca soldou, tá? Eu não tô falando pra quem já é especialista. O que que acontece? A soldagem aqui, na verdade isso aqui eu não tô nem soldando, eu tô fazendo um cordão em cima de uma chapa. A soldagem seria a união de duas chapas, tá? Aqui eu vou fazer um cordão na mesma chapa. Eu vou ter que fazer um cordão em cima, digamos assim, para emendar dois materiais. Na hora de fazer esse cordão, 3 coisas têm que ser observadas: uma tensão e uma corrente adequada, tá? Uma coisa que é importante é você seguir o alinhamento da solda. Tem gente que começa aqui, termina aqui e vice-versa, tá? Isso é esquisito, mas tem gente que faz isso, tá? E na hora de soldar, existe um cuidado, que é o seguinte: eu tô aqui soldando em cima de uma chapa, beleza, mas vamos supor que eu fosse fazer uma emenda de 2 materiais em que um dos materiais é diferente do outro. Por exemplo, eu vou soldar uma chapa de 2 milímetros no metalon de 1, ou uma chapa de 5 no metalon de 1,25. Eu não posso aplicar a mesma quantidade de calor nas duas. Por quê? Se eu jogar o calor necessário para a chapa de 5 em cima da chapa de 1, ela vai furar. Se eu jogar o calor da de 1 em cima da de 5, ela não vai soldar bem. A chapa de 5 é mais grossa, precisa de mais calor. Então o que que acontece? Quando o material é igual, você pode puxar um cordão no meio dos dois. Mas quando é material diferente, você tem que trabalhar no zigue-zague, aplicando mais tempo o calor do lado do material mais grosso. Então, por exemplo, assim, eu tenho um material que ele é 3 vezes mais grosso que o outro. Eu aplico uma vez o tempo aqui, 3 vezes o tempo aqui, uma aqui, 3 aqui, uma aqui, 3 aqui, em zigue-zague, de forma que eu não aqueça demais o fino e nem aqueça demais o grosso, tá? Isso é importante. Agora aqui, ó, eu vou explicar o seguinte: MIG, você pode soldar empurrando, você pode soldar puxando. Quando eu quero soldar empurrando, quando eu tenho um material mais fino, tá? Aonde eu quero uma solda rápida, sem tanta penetração, eu posso empurrar, tá? Empurrando tem vantagem? Tem. Eu tenho melhor visibilidade do que eu estou fazendo, porque eu estou soldando vendo onde eu estou indo, tá? Quando eu vou soldar puxando, quando eu quero que o material tenha uma penetração mais alta de solda. Dá pra ver bem onde eu tô indo? Não, porque aonde eu vou tá atrás, ó. Quando eu tô empurrando, olha aqui, ó, eu tô vendo por cima. Quando eu tô puxando, o material tá aqui, tá? Então a visibilidade é menor, mas eu obtenho uma penetração mais alta. Como o nosso objetivo aqui é soldagem de serralheria, e serralheria normalmente é tubo, tá? Eu gosto de trabalhar com uma tensão mais baixa e solda puxando, que eu consiga obter uma boa penetração da solda, mesmo com a tensão mais baixa, tá? E boa. Aí vai uma questão de você ter noção de onde você está soldando, ou você não soldar puxando assim. Você soldar puxando assim, ó. Você está de lado do material, vendo para onde você está indo. Beleza? Eu prefiro assim. Eu sei onde está o meu risco de solda, eu puxo nesse sentido, tá? Aí também tem um outro detalhe: visibilidade. Por mais que a tocha está escondendo, eu consigo ver o risco quando eu estou soldando atrás ou na frente, tá? Mas se eu tiver uma máscara ruim, daquelas que ainda usava esse tipo de vidrinho aqui, ó, tá? Eu não vou enxergar muito bem para onde eu vou, tá? Aí entra a questão de usar uma máscara com alto escurecimento, e de preferência essas máscaras mais modernas que tem um display bem clarinho, com boa visibilidade, tá? Eu estou usando aqui uma Torque. Essa aqui, se eu não me engano, é a Max Solar, tá? Ela é automática, então ela tá clara quando eu vou soldar. Quando eu começo a solda, ela escurece, tá? Ela protege minha vista, mas ela deixa eu enxergar o que eu tô fazendo. Eu consigo ajustar o escurecimento.
Isso é importante. Eu digo que solda, ela depende de 4 fatores, que é a habilidade do serralheiro, a qualidade do equipamento, mas a visibilidade do que você está soldando, tá? E além da visibilidade, você depende também do ambiente, porque se tiver vento, por exemplo, a MIG vai atrapalhar. Então são 4 fatores que vão te afetar a soldagem, tá? A outra questão da soldagem é o seguinte: eu já vi gente chegar assim, eu vou pegar e vou sair soldando e deu. Não é assim, tá? Por quê? Vamos supor, aqui tudo bem, aqui não tem nada me impedindo, mas eu vou soldar por exemplo, numa estrutura que eu tô fazendo, eu tenho uma solda daqui a aqui, eu pego e saio soldando, e de repente quando eu chego aqui, ó, eu bati meu braço, meu cotovelo na parede ou no outro ferro, e eu não consegui terminar minha solda, tá? Então é importante você olhar o que você vai fazer, olhar os seus arredores, para você não se prender no fazer. Tipo assim, vou fazer a solda aqui, eu tenho que ver se não tem nada que vai segurar a tocha aqui, o meu cotovelo aqui, entendeu? É uma questão de analisar o que vai ser feito antes de fazer. Isso é importante, tá? Eu vou fazer aqui agora, ó, 5 amperes, 19.9 volts, uma solda, não, um filete sobre a chapa, porque solda seria unindo 2 chapas, tá? Pra vocês verem, e eu vou fazer puxando, tá? Quero mostrar pra vocês como funciona. Ó, o gás ali tá em 10 litros por minuto, 19.9 volts, 5 metros de arame, polaridade da tocha ao positivo, porque é arame com gás, tá? Se fosse arame sem gás era invertido aqui, tá? E vamos nós. Observa aí. Pronta? Vai. Mas espere, não saia do vídeo agora, tenho um recado curto para você. Este canal depende de você para poder continuar trazendo conteúdos novos e melhores. Contribua com o canal deixando seu like, comentando, compartilhando. É de graça e ajuda muito. E se gosta de nossos vídeos, torne-se membro e nos ajude ainda mais. Olha só, uma coisa que eu já quero mostrar desde já. Essa chapa é grossa, tá? Como ela é grossa, ela depende de muito calor para esquentar. Como ela depende de calor para esquentar e eu estou usando uma amperagem baixa, porque o meu interesse não é soldar ela e sim mostrar para vocês como é que se solda, observa que no início da solda o cordão ficou mais alto. Por que ele está mais alto? Porque a chapa estava fria, houve menos penetração, o material batia e já esfriava, ela ficou mais alta. À medida que o material foi aquecendo, pode ver que ela foi abaixando, tá? Observa aqui, ó, é uma solda limpa, tá? É diferente da MIG com gás, sem gás, desculpa, que tem aquela escória, tá? Ela não tem escória. Teve alguns respingos sim, ó, tá vendo, ó, umas bolinhas grudadas. Essas bolinhas normalmente acabam saindo quando raspa, tá? Eu não vou tirar agora pra gente ver. E observa, ó, ela dá um cordão bonito, só ficou alto no começo e veio pra cá ficando bem bonitinho, tá? Aqui, ó, dá pra ver bem? Ó, mais alta no começo, precisava de mais calor, foi abaixando. Se eu continuasse esse cordão pra cá, ele ia ficando cada vez mais baixinho, que o material tava aquecendo, tá? Isso é normal. Se eu aumentasse a tensão, também ia penetrar mais, certo? O que acontece aqui, ó, que eu quero mostrar pra vocês. Primeiro, ela depositou bastante material, porque o meu arame também é um arame grosso, é um arame de 1. Se fosse 0,8, depositaria menos. Segundo, observa, ela teve um perfil adequado de penetração, ó. Ela ficou abauladinha, mas não exageradamente. Onde é que entra aqui o ajuste fino? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou diminuir a tensão dela em 1 volt a menos e vou fazer um cordão do lado. Acho que não vou colocar tela. Tá, observa aqui. Esse foi com 1 volt a menos. Olha só, esse como ficou mais largo e mais baixo em relação a esse, ó, bem mais alto, ó, e mais estreito, vamos ver. Esse achatou mais, esse achatou menos, ficou bem mais alto, ó. Observa com a pinça, ó. Ela fecha, olha aqui, ó, ela prende. Ele é mais alto, tá?
Agora eu vou aumentar a tensão aqui, 1 volt a mais. Opa, desculpa. Eu tava aqui em 5, eu mexi sem apertar o botão. Deixa eu voltar para 5. E eu vou dar 1 volt a mais agora, ó. Vou fazer no mesmo lugar, ó. Olha a diferença, ó. Muito mais larga do que essa. Muito mais baixa, ó. Eu não consigo pegar, ó. Essa aqui eu consigo segurar. Essa não segura, tá vendo, ó? E mais baixa até do que essa aqui. Ela ficou mais baixa do que essa. Mais larga do que essa. Ó, olha essa aqui. Olha essa que eu tenho que abrir a pinça para entrar. E bem mais baixa do que essa. Então isso aqui, ó, é a influência da tensão em cima da soldagem. A mesma quantidade de arame com uma tensão mais alta gera uma solda mais baixa e mais larga, tá? Com menos tensão, ela gera uma solda mais alta e mais estreita, tá? Influência da tensão mantendo a quantidade de arame, tá? Um detalhe, aumentar a tensão também normalmente aumenta o respingo. Observa que aqui, ó, foi onde eu tive menos respingo. Eu usei o ajuste padrão da máquina. Aqui eu quase não tive respingo. Eu estava com uma tensão mais baixa. E aqui, ó, eu tive um monte de respingo. Foi quando eu aumentei a tensão, tá? O que acontece? Uma tensão mais alta, mais respingo, mais baixa, menos respingo. E no padrão, poucos respingos, tá? Precisa às vezes aumentar? Às vezes sim. Mas saiba desde já que você vai ter mais respingo. E observa que quando eu aumentei a tensão, eu tive uma solda mais bonita. Ó, ela ficou mais parelha, mais igualzinha de ponta a ponta, tá? Então às vezes vale a pena você aumentar um pouco a tensão e obter uma solda melhor a custo de um pouco mais de respingo, tá? Agora eu vou dizer uma coisa que às vezes vai ter gente que vai se morder de raiva de mim, mas é uma verdade. O que acontece aqui, ó? Eu tô fazendo uma solda lisa, sem preocupação nenhuma. Mas quando vocês olham no YouTube, vocês veem umas soldinhas toda escamadinha, toda bonitinha. Ah, aquela solda é linda, eu vou trabalhar assim. Ó, primeiro lugar, aquele tipo de solda demanda mais tempo para fazer. Então pro serralheiro que trabalha sempre em cima do tempo, tá? Aquele tipo de solda não é adequada. Segundo, o serralheiro não vai deixar isso aqui. Ele vai fazer a solda penetrar no material e ele vai esmerilhar para ficar plana. Então adianta fazer uma solda linda se eu vou tirar ela? Não faz sentido, tá? Existem situações em que eu quero aquela solda? Sim. Tem trabalhos, por exemplo, em que eu não vou fazer a abrasão do material, eu vou deixar ele como está. Aí sim aquele tipo de solda é bonito, tá? Do contrário, se eu vou soldar um metalon, por exemplo, não precisa. É isso aqui, ó. É um cordãozão de solda que depois eu vou passar o disco em cima e tirar, tá? Mas, como é que é feito aquele tipo de solda? Aquele tipo de solda é feito não num puxão contínuo, e sim num puxão onde você para um pouco, avança um pouco, para um pouco, avança um pouco, para um pouco, avança um pouco, e vai formando aqueles montinhos de solda. Escama. Ou você pode fazer vem, volta, vem, volta, vem, volta, vem e volta. Você também obtém as escamas, tá? Eu vou fazer uma soldinha com poucas escamas aqui, só para vocês verem, usando o método mais simples, que é avança e para, tá? Pronto? Vai. Ó, gerou umas escaminhas baixas, tá? Porque eu tô com uma corrente alta, ela acabou não erguendo tanto. Mas observa, ela formou umas escamas, ó. Aqui, ó. Aqui, bem pouquinha, tá? Ó, dá pra sentir as escaminhas. Essa aqui era lisa, ó. Ó, olha essa, ó.
Vai enroscando. Se eu diminuísse minha corrente aqui, ó, eu conseguiria umas escamas mais altinhas, quer ver? Vocês acham que não vão conseguir ver, mas dá pra sentir daqui, ó. Ó, tuc, 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 tá vendo, ó? Toda escamadinha, bem pouquinha escama, mas tá, tá? Pra ter mais escama, eu teria que depositar bem mais material, tá? O que pro serralheiro não é adequado. Olha só, ó, enrosca aqui, enrosca aqui, enrosca aqui, ó. Tudo isso aqui é escaminha, tá, ó. Bem baixinha, tá? Se eu soldasse levando a solda, eu consigo esse efeito melhor, tá? Só que eu vou dizer assim, pro serralheiro isso não é importante. E o nosso treinamento aqui não é pro soldador que vai trabalhar na indústria, é para aquele soldador que vai trabalhar em serralheria, tá? Então, isso que vocês estão vendo aqui, isso que eu fiz aqui, não é necessário. O serralheiro tem que soldar, emendar o material e acabou. É isso que o serralheiro faz, tá? Ah, chega um cliente para soldar uma máquina, para soldar não sei o que. Ele não está preocupado que a solda é linda, maravilhosa. Ele está preocupado que a solda é funcional. Ou seja, soldou, tá soldado, não vai quebrar. É isso que o serralheiro tem que saber fazer. O cliente chegou aqui, saber fazer uma solda bem feita, tá? Então, tipo, esse negócio de soldinha escamadinha, não sei o que, pro serralheiro eu vou dizer que é frescura, tá? O que o serralheiro precisa? Ele precisa saber limpar o material, fazer um filete, tá? E desbastar para dar acabamento, tá? Limpar o material vocês já viram, o ideal é um disco strip, tá? Fazer a abrasão para dar o acabamento pode ser usado flap, pode ser usado disco abrasivo. Se você for usar um flap, você vai fazer o que? Você vai gastar pra caramba com o flap e vai ficar bonito, só que você vai gastar mais dinheiro, que o flap é mais caro. Então, o que é que eu recomendo? Ó, numa solda alta dessa, se eu for tudo isso aqui no flap, eu vou gastar muito dinheiro. Então, o que você faz? Você usa um disco abrasivo bom, desbasta até ele conseguir ficar quase plano. E quando faltar pouquinho, você entra com o flap e dá o resto do desbaste. Entendeu? Porque aí você gasta o disco de abrasivo, que ele é mais barato e dura bem mais, antes, e usa o flap só para dar acabamento, que é o mais caro. Então o flap vai durar. Se você quiser fazer tudo com o disco abrasivo, o acabamento não fica igual. E se você quiser tudo com o flap, fica lindo, mas você gasta muito mais financeiramente falando. Na situação atual, onde tudo está caro e o serralheiro nem consegue cobrar caro porque o cliente reclama do preço, você tem que economizar em tudo quanto é lugar que você possa no serviço. Então o que eu recomendo? Eu recomendo vocês usarem primeiro o disco abrasivo, depois o flap, tá? Eu aqui uso da mesma marca deste, eu uso o Smart, tá? É um disco muito bom, eu não tô com um na mão aqui, tá? Mas é o mesmo disco, por exemplo, deste, ó, da Smart, tá? Aliás, esse foi o único disco que eu usei em policorte até hoje que conseguiu fazer corte reto. Todos os outros flexionam e corta torto. Tem um vídeo sobre isso no canal, tá? Um detalhe, eu sei que vai ter gente perguntando o que acontece se eu não soldar usando gás. Já me perguntaram isso uma vez e eu vou dizer aqui, ó. Eu vou fazer um negócio, eu vou fechar o gás, ó, tá? Fechei o gás totalmente. Para vocês verem que não tem gás, escuta o que vai acontecer aqui, ó. Ainda tem gás na mangueira, tá, ó. Acabou o gás, tá vendo? Não tem mais barulho de gás. Eu vou tirar agora e vou soldar sem o gás. Lembre-se que antigamente, quando começaram as soldas, nem a eletrodo existia. Eles usavam a solda com um ferro sem capinha, sem nada, tá? E soldava. Era uma solda de qualidade? Não. A solda tinha porosidade, os gases atmosféricos influíam na solda e eu não tinha a mesma resistência da solda de hoje. Mas era possível soldar sim.
tá? Não tinha qualidade, mas soldava. Com a MIG não vai ser diferente, é um arame, ele vai soldar. Agora vocês vão ver a diferença que acontece, ó. Tô sem gás, tá? Olha que solda feia. Ó, ela ficou alta, cheia de buraquinhos. Isso aqui é chamado de porosidade, tá? Ela não teve penetração, ela ficou toda oxidada, tá? Mas ela soldou, tá? Eu vou dizer, ó, tá soldado? Tá. Penetrou no material? Não, ou muito pouco. Mas ficou uma solda horrível. Então o gás fez diferença, tá? Eu vou abrir novamente o gás. E eu falei pra vocês que eu tô usando 10 metros por minuto. Eu vou aumentar demais aqui, ó. Agora, em vez de faltar gás, eu coloquei gás demais. E observa o que acontece. O que aconteceu aqui, ó? Primeiro, meu perfil de solda ficou lindo, tá, ó. Ó, bem baixinho, bem bonito. Por outro lado, ele tá oxidado, tá? E tem até aqui, se olhar bem, ó, tem algumas porosidades. O que aconteceu aí? Ó, peraí, se o gás é para tirar a porosidade, como é que o gás gerou porosidade? Entendeu? Como aconteceu isso? Aconteceu porque o excesso de gás causa turbulência, ou seja, é igual ao vento, tá? Ele sai com muita pressão, ele acaba girando ali na boca, fazendo um redemoinho, vamos dizer assim, e acaba permitindo que o ar misture com ele. E a presença do ar causa as porosidades, como vocês estão vendo aqui, tá? Porosidade causa essa oxidação. Então, gás demais é ruim. Gás de menos também é ruim. Aí entra a quantidade certa de gás. Eu costumo usar 10 vezes a quantidade do arame, tá? O diâmetro do arame. Então, no meu caso, eu estava usando com 10 metros por minuto. 10 metros não, desculpa, 10 litros, tá? Eu já vi serralheiro que solda com 4 litros por minuto. E dá para soldar? Dá. Desde que não tenha vento algum, tá? Não pode ter vento, não pode ter nada, nem brisa, tá? E que o soldador solde com o bico extremamente rolado, tá? E ainda assim forma algumas porosidades, tá? Pouca, mas forma. Dá pra usar. Se for para um serviço que você vai lixar, dá pra usar, tá? Eu não recomendo. Eu recomendo trabalhar com a quantidade certa de gás, porque é custo. Eu sei que vocês vão tá gastando mais. Só que é um custo que você vai cobrar no seu serviço embutido. Se o seu cliente quer a qualidade do seu serviço, ele vai pagar por isso, tá? Ah, mas peraí, o seu serviço tá caro. Ah, mas eu uso assim. Não, mas tá caro. Beleza, manda fazer com quem não usa gás ou usa pouco gás, que vai fazer um pouco mais barato, tá? Mas o serviço não vai ter a mesma qualidade. Vocês entenderam o lance? O lance é, o serviço tem que ter qualidade, e para isso você tem que usar a quantidade certa de gás, tá? Eu aqui fiz só puxando, tá? Mas eu disse que em alguns casos você faz a solda zigue-zagueando ou avançando e retrocedendo. Isso são coisas que nós vamos aprender nas próximas aulas, beleza? Por hoje eu queria mostrar a influência do gás, queria mostrar a influência da tensão e falar sobre a necessidade ou não das escaminhas, beleza? É só isso por enquanto hoje, pessoal. Até mais. Não esquece de deixar seu like, compartilhar e se inscrever no canal.